Você já se perguntou o que acontece quando a morte decide não descansar? Hoje, vamos explorar 10 histórias reais e sobrenaturais de cemitérios no México, Estados Unidos e Espanha, onde padres testemunharam eventos que desafiam toda explicação. Prepare-se para sentir um arrepio, ouvir vozes que não deveriam existir e acompanhar relatos que parecem saídos de um pesadelo. Cada história é mais intensa que a anterior e, ao final, você descobrirá que a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que jamais imaginamos. Fique até o final, porque algumas dessas experiências vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre o além. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios. Queremos saber o que você pensa. História: uma fumaça negra em Lugo. Toda noite, enquanto o silêncio do cemitério de Lugo envolvia tudo ao seu redor e a névoa do rio parecia rastejar entre as lápides, o padre Antônio sentia um arrepio percorrer sua espinha. Ele caminhava lentamente pelos caminhos cobertos de folhas úmidas e musgo, observando a lua se refletir nas pedras molhadas dos túmulos mais antigos, até que seus olhos paravam em uma sepultura esquecida, sem nome, coberta de terra escura e raízes que pareciam se agarrar ao local. Foi ali que ele começou a notar um fenômeno impossível de ignorar, uma fumaça negra e densa subindo da terra todas as noites, contorcendo-se em formas humanas, com tentáculos sombrios que alcançavam o céu e se misturavam com a névoa. Antônio tentava rezar, seus lábios se movendo com fervor, mas as palavras pareciam perder poder diante daquele espetáculo sobrenatural. A fumaça rodopiava e se erguia, como se o túmulo em si estivesse respirando, e às vezes, nas bordas da fumaça, figuras difusas tomavam forma, sombras de olhos vazios que o observavam, sussurrando nomes de pessoas que nunca existiram, promessas e avisos que congelavam seu sangue. Às vezes, ele sentia um frio intenso ao seu redor, sua respiração congelando no ar enquanto a fumaça se aproximava, cheirando a terra úmida e algo podre, e ouvia murmúrios que pareciam falar diretamente com sua mente, misturando orações com risos distorcidos. Vozes de crianças e anciãos que nunca existiram naquele lugar, exigindo justiça, vingança, ou talvez apenas companhia em seu confinamento eterno sob a terra. Por semanas, Antônio retornava noite após noite, preso entre o medo e a curiosidade, notando como a névoa parecia formar figuras que se moviam com intenção, às vezes recriando cenas de enterros antigos, gritos abafados, lamentos de almas condenadas que não encontravam descanso, enquanto seu coração batia forte, consciente de que se ele tentasse se aproximar demais da sepultura, aquela fumaça o envolveria completamente, apagando sua silhueta e sua presença como se ele nunca tivesse existido. Os vizinhos começaram a notar sua obsessão, mas ninguém ousava acompanhá-lo. Os mais corajosos alegavam sentir presenças observando-os das árvores, sombras que seguiam cada passo, e alguns até diziam ouvir vozes chamando seus nomes, lembrando-os de que alguns dos mortos ainda tinham assuntos não resolvidos com o mundo dos vivos, e que em Lugo, sob a luz da lua, a fumaça negra não apenas emergia da terra, mas parecia alimentar os medos mais profundos daqueles que ousavam olhá-la, como se o túmulo esquecido guardasse segredos que o tempo não deveria revelar, e que o padre era agora seu confidente involuntário, preso em um jogo entre a vida e a morte onde cada noite era um aviso e cada sussurro um pacto que ele jamais poderia quebrar. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios. Queremos saber o que você pensa. História 2: a menina sorrindo de sua foto em Veracruz. Em Veracruz, o padre Miguel havia aprendido a não subestimar os sinais que os mortos deixavam para os vivos, mas nada o preparou para o que encontrou no túmulo de Isabel, uma menina que havia morrido mais de 20 anos atrás e cujo rosto estava capturado em uma fotografia antiga, colocada na lápide com amor e a determinação de nunca esquecer sua memória. Durante o dia, a foto parecia pacífica, uma menina com um sorriso tímido e olhos inocentes que olhavam o mundo com uma mistura de curiosidade e doçura, mas ao anoitecer, quando o cemitério estava envolto em uma quietude pesada, as mudanças começavam a se manifestar de forma perturbadora. Miguel primeiro notou pequenos detalhes,
O sorriso que parecia se alargar imperceptivelmente, os olhos que adquiriam um brilho que não correspondia à luz da lua ou ao reflexo dos postes próximos, e uma sensação de que alguém observava de além da imagem, seguindo cada movimento com atenção silenciosa e perturbadora. Os dias se transformaram em semanas, e cada entardecer trazia consigo a expectativa trêmula de enfrentar a transformação daquele rosto. Miguel se encontrava preso em um redemoinho de medo e fascinação, incapaz de desviar o olhar, enquanto a atmosfera ao seu redor se tornava mais densa, cheia de um frio inexplicável e sussurros que pareciam subir da própria terra, palavras incompreensíveis que se desvaneciam no vento mas deixavam uma sensação de ameaça e presença que congelava seu sangue. Uma noite, enquanto o padre rezava em frente ao túmulo, o rosto de Isabel mudou completamente. O sorriso se tornou largo e zombeteiro, os olhos fixaram-se nos dele com um brilho antinatural, e um tremor percorreu seu corpo ao sentir que não estava sozinho. A fotografia parecia se mover ligeiramente, como se respirasse, e Miguel ouviu o que pensou ser um suspiro, um som suave e úmido emergindo da moldura, acompanhado de um cheiro adocicado de terra úmida que encheu o ar, tornando a atmosfera irreal e opressiva. Os eventos se intensificaram. Cada noite, a menina parecia mais presente, não apenas na foto, mas nos arredores, sombras sutis que deslizavam entre as lápides, murmúrios quase inaudíveis, risos que vinham de lugares vazios, e uma frieza que parecia segui-lo onde quer que fosse. Em uma ocasião, ao tentar cobrir a fotografia com um pano para protegê-la, ele sentiu um puxão em seu braço, suave mas firme, como se a própria menina o estivesse impedindo. Miguel caiu de joelhos, e a foto estava diante dele, o sorriso alargado e os olhos brilhando com uma luz que não pertencia a este mundo. A experiência começou a consumi-lo lentamente, cada visita ao cemitério se transformava em um confronto com o impossível, com uma presença que desafiava as leis da vida e da morte, e parecia exigir atenção, reconhecimento, talvez companhia em seu isolamento eterno. Miguel tentou encontrar explicações racionais: umidade, luz, o desgaste da foto, mas nenhuma teoria se encaixava. A intensidade das mudanças e a sensação de ser observado eram precisas demais, reais demais. E a força emanando do retrato era tão poderosa que parecia alterar o espaço ao redor, fazendo até outros objetos próximos vibrarem com um leve tremor. Os paroquianos começaram a notar sua obsessão. Alguns alegavam sentir a presença da menina, um frio súbito descendo pela nuca, sombras se movendo sem causa aparente, e risos suaves e doces, mas perturbadores, que desapareciam tão rapidamente quanto vinham. Miguel compreendeu que Isabel não estava simplesmente morta ou esquecida, seu espírito permanecia preso naquele retrato, manipulando a realidade ao seu redor, talvez buscando a atenção dos vivos para não ser completamente ignorada, e que seu sorriso mutante era tanto um jogo quanto uma reivindicação, um lembrete de que até os mortos podiam influenciar, exigir e se comunicar de sua prisão silenciosa. A sensação de que algo mais, algo intangível, o acompanhava tornou-se constante. Cada visita ao cemitério se transformava em um ritual de tensão, um confronto com um mistério que nunca poderia ser completamente resolvido, e Miguel aprendeu a reconhecer que a fé, por mais poderosa que fosse, nem sempre poderia protegê-lo da intensidade do sobrenatural. A menina sorria, e a cada noite que passava, o sorriso se tornava mais intenso, mais zombeteiro, mais vivo do que qualquer presença que ele já havia sentido, lembrando de que algumas almas não descansam, que alguns espíritos permanecem ferozmente ancorados ao mundo dos vivos e que, em Veracruz, sob a luz pálida da lua e o silêncio pesado do cemitério, a morte nem sempre significa esquecimento, e que a pequena Isabel continuaria a observar, sorrir e esperar, para sempre presa entre sua foto e o mundo dos vivos, brincando com a mente e o coração de quem ousasse olhar muito de perto. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios. Queremos saber o que você pensa. História 3: O caixão selado que batia no Kansas. Em um pequeno cemitério no Kansas, o padre Thomas havia testemunhado muitas cenas que desafiavam a razão, mas nada o preparou para aquela noite quando um caixão recém-selado começou a bater de dentro de seu túmulo com um ritmo perturbador. 3 batidas que ressoavam sob a terra como se a própria terra quisesse chamar a atenção dos vivos.
O sol havia se posto horas atrás, deixando a escuridão se espalhar sobre as lápides, molhadas pela chuva recente, e um vento frio varria os caminhos, fazendo os galhos das árvores sussurrarem entre si e os postes de luz fracos piscarem com vida própria. Thomas estava ajoelhado em frente ao túmulo, tentando manter a calma enquanto seu coração batia forte e cada batida ressoava como um tambor sinistro em seu peito, ecoando em sua mente fazendo o ar parecer pesado, quase tangível, carregado com o cheiro de terra revirada e madeira úmida que penetrava seus sentidos. Ninguém mais parecia percebê-lo com a intensidade que ele percebia, embora os trabalhadores que haviam enterrado o caixão jurassem que não o haviam movido ou tocado na tampa, que tudo havia sido selado com cuidado e precisão, e ainda assim, as batidas continuavam, com um ritmo que parecia desafiar qualquer explicação lógica, como se a própria morte estivesse batendo na porta dos vivos para exigir atenção, justiça, ou talvez redenção. Thomas começou a rezar com mais fervor, elevando suas orações aos céus, sentindo como cada palavra era absorvida pela escuridão ao redor, enquanto uma sensação de presença se manifestava ao seu redor, sombras se movendo entre as lápides, mal perceptíveis, como dedos tocando a terra, e sussurros que vinham de lugar nenhum, misturando-se com as batidas e as raízes do medo que se enroscavam em seu peito. Cada batida era acompanhada de um tremor no chão, como se a própria terra estivesse respirando e pulsando sob seu peso, e em sua mente, imagens de almas presas eram desenhadas, lutando contra a última barreira entre a vida e a morte, tentando se fazer ouvir, manifestar seu descontentamento ou desespero. Thomas foi forçado a ficar ali, seus joelhos afundados na terra úmida, rezando sem parar enquanto as batidas se intensificavam às vezes, e um suor frio escorria por suas costas ao ouvir o que parecia um murmúrio quebrado. Ajude-me, não consigo descansar. A sensação de que algo estava preso dentro do caixão tornou-se insuportável. O ar parecia carregado de uma energia densa e vibrante, como se cada batida fosse um batimento cardíaco exigindo ser compreendido. Paroquianos que passavam começaram a notar sua ansiedade e medo, embora não compreendessem totalmente o que estava acontecendo, e alguns alegavam ver o caixão tremendo, como pequenas rachaduras na madeira pareciam se expandir e contrair a cada batida, como se algo dentro estivesse respirando pesadamente, tentando escapar ou se comunicar. Thomas tentou abrir o túmulo, mas um medo instintivo o impediu. A ideia do que poderia encontrar o paralisava, e ele compreendeu que o caixão não estava apenas se movendo, continha uma vontade, uma reivindicação, uma presença que não podia ser ignorada ou dispensada. Por horas, ele permaneceu ali, rezando e observando, sentindo que cada batida era um batimento cardíaco de alguém que ainda não havia cruzado, um alerta de um espírito que não conseguia descansar enquanto sua mensagem permanecesse escondida sob a terra. Ao amanhecer, as batidas cessaram repentinamente, deixando um silêncio pesado e opressivo, e embora o túmulo parecesse intacto, Thomas sabia que o mistério não havia terminado, que a presença ainda estava lá, esperando pela próxima noite, esperando por alguém que ouvisse novamente. Desde então, sempre que visitava o cemitério, ele sentia um peso em seus ombros, um lembrete de que alguns dos mortos não aceitam o esquecimento, que alguns espíritos mantêm um vínculo feroz com o mundo dos vivos, e que até um caixão selado pode se tornar um instrumento de comunicação, um mensageiro de desespero e uma reivindicação que força o ouvinte a enfrentar a linha tênue entre a vida e a morte, entre a fé e o medo, e que no Kansas, sob a escuridão e o silêncio, o som de 3 batidas poderia mudar para sempre a percepção do que realmente significa descansar em paz. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios, queremos saber o que você pensa. História 4: A Cruz Sangrante em La Rioja. Em uma fria manhã de novembro, o padre Javier estava se preparando para oficiar a missa pelos falecidos na antiga igreja de La Rioja, um lugar cheio de história e segredos que a maioria dos paroquianos desconhecia. A luz do dia mal penetrava os vitrais empoeirados, e o cheiro de incenso se misturava com a umidade que corria pelas paredes de pedra, criando uma atmosfera densa e pesada que parecia antecipar algo fora do comum. A cruz entalhada atrás do altar sempre havia sido um símbolo de devoção e conforto, mas desta vez, enquanto Javier erguia a hóstia e pronunciava as palavras de consagração, uma sensação estranha percorreu suas costas,
um arrepio que o fez tremer e apertar os lábios para esconder seu mal-estar. De repente, ele notou um líquido vermelho e brilhante começando a escorrer das talhas, deslizando lentamente pela madeira, formando pequenas poças no altar e pingando no chão de pedra com um som úmido e metálico que parecia ressoar além do templo, como um batimento cardíaco irregular, um pulso de aviso. O padre ficou imóvel, seu coração batendo forte no peito, enquanto os paroquianos, absortos em suas orações, observavam a cruz com olhos arregalados, sem entender o que viam. O sangue continuava a fluir, quente, com um cheiro profundo de ferro e terra molhada, e Javier sentiu uma presença se aproximando, silenciosa mas intensa, como se algo invisível estivesse se movendo pelos bancos de madeira, tocando os ombros e pescoços dos presentes sem que ninguém pudesse vê-lo. Cada gota parecia ressoar com uma mensagem, um lamento antigo que se misturava com o silêncio do templo, um lembrete de pecados esquecidos, de injustiças não espiadas, de vidas que terminaram abruptamente, e de segredos que a pedra e a madeira guardavam há séculos. Javier tentou continuar com a missa, rezando com mais força e tremendo a cada palavra, consciente de que o que estava acontecendo não era coincidência ou truque de luz. A cruz sangrante parecia estar respondendo à sua presença, à sua fé, e ao mesmo tempo à história oculta do lugar, como se a madeira guardasse memória, como se os mortos exigissem justiça de dentro daquele símbolo sagrado. Enquanto pronunciava o nome de cada falecido, o sangue se movia, formando linhas que pareciam desenhar figuras que só ele conseguia distinguir, rostos deformados, mãos suplicantes, olhos que o olhavam de um mundo invisível, e Javier sentiu uma opressão ao seu redor, apertando seu peito e forçando-o a se curvar em reverência e medo. Os paroquianos começaram a sussurrar, alguns tremendo, outros rezando desesperadamente, e uma sensação de pânico coletivo se instalou enquanto a cruz parecia vibrar, pulsar, como se estivesse viva, como se cada gota de sangue carregasse consigo a memória daqueles que haviam sofrido e que agora usavam aquele símbolo para se comunicar, para lembrar aos vivos que a fé nem sempre é suficiente para evitar o contato com o inexplicável. Quando a missa terminou, Javier permaneceu ajoelhado em frente ao altar, incapaz de se levantar, observando como o sangue parecia perder sua intensidade com a luz da manhã, deixando um rastro úmido e escuro que se infiltrava na madeira e na pedra, lembrando de que o fenômeno não havia cessado, apenas se retirado temporariamente. Ele compreendeu que a cruz não era apenas um objeto de devoção, mas um canal entre o mundo dos vivos e dos mortos, um lembrete de que até os símbolos mais sagrados podem se transformar em mensagens de advertência, testemunhas de segredos antigos, e vozes que, embora silenciosas para todos os outros, ressoavam com clareza para aqueles que tinham a coragem e a sensibilidade de ouvir. Todas as noites desde então, Javier retornava à igreja, temeroso e fascinado, observando o altar, ouvindo os sussurros que pareciam subir da madeira, e sentindo a presença daqueles que não estavam mais ali se fortalecer, se aproximar, como se a cruz sangrante escolhesse lembrá-lo de que, em La Rioja, os mortos nem sempre descansam, e que alguns deles, através do ferro e da madeira, ainda tinham histórias para contar, avisos para transmitir, e reivindicações que não podiam ser ignoradas pela fé ou pela razão humana. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios. Queremos saber o que você pensa. História 5: O Cemitério dos Sonhos em Sonora. Em Sonora, o padre Luiz havia começado a notar um padrão perturbador entre alguns de seus paroquianos e visitantes da cidade. Várias pessoas relatavam ter sonhado com o mesmo cemitério dias, semanas, ou até meses antes de morrer, um lugar que ninguém se lembrava de ter visitado em vida, um cemitério coberto de sombras e silêncio eterno, com caminhos sinuosos e lápides desgastadas pelo tempo, algumas sem nomes, outras mal legíveis, e em todos os sonhos havia uma luz espectral que parecia guiar as figuras que se moviam entre os túmulos, algumas encapuzadas, outras borradas, cujos rostos não podiam ser discernidos, mas cujos murmúrios e lamentos enchiam o ar com uma tristeza infinita e silenciosa. No início, Luiz tentou encontrar explicações racionais, coincidências, mentes perturbadas pela morte iminente, memórias reprimidas de cemitérios visitados na infância, mas logo percebeu que o fenômeno ia além de qualquer lógica humana.
Os sonhos eram vívidos demais, similares demais entre pessoas que não tinham contato umas com as outras, e cada detalhe coincidia com uma precisão aterrorizante. O mesmo portão de ferro enferrujado, as mesmas árvores retorcidas, o mesmo cheiro de terra úmida e flores murchas, e a mesma sensação de ser observado por algo que não pertencia a este mundo, uma entidade invisível que caminhava entre os túmulos, silenciosa mas presente, julgando, lembrando, esperando. Luiz começou a registrar cada testemunho, anotando cada elemento, cada sensação, cada figura que aparecia nos sonhos. Às vezes, os falecidos falavam com vozes abafadas mais claras, outras vezes simplesmente caminhavam em círculos, observando os sonhadores com olhos vazios, transmitindo uma angústia que não podia ser expressa com palavras. Alguns acordavam suando, com o coração acelerado e lágrimas caindo sem entenderem sua origem. Outros sentiam mãos invisíveis roçarem seus ombros, como um toque desesperado de além da vida, lembrando-os de que seu tempo estava se esgotando, que a morte se aproximava, e que aqueles que haviam habitado o cemitério dos sonhos já haviam cruzado o limiar, deixando para trás avisos e presságios que ninguém podia ignorar. O próprio Luiz começou a experimentar as visões. Algumas noites, ao fechar os olhos depois de um dia exaustivo, se encontrava caminhando entre aqueles túmulos, seguindo a luz espectral que parecia guiá-lo a um lugar desconhecido, sentindo que cada passo era acompanhado de um frio intenso que se infiltrava em seus ossos e um murmúrio constante que repetia seu nome, como se as almas presas quisessem ter certeza de que ele as ouvia, que entendia que suas vidas não haviam terminado completamente. Que a morte não era um fim absoluto, mas uma transição vigiada por seres que permaneciam entre mundos, observando, julgando e esperando. A sensação de ser observado transcendia os sonhos. Em sua igreja, o vento trazia sussurros quase inaudíveis, as velas tremulavam como se alguém as estivesse apagando e reacendendo do nada, e Luiz sentia presenças atrás dele enquanto rezava, como se os mortos o estivessem seguindo, guiando-o a uma compreensão mais profunda de sua conexão com o outro mundo. A cada nova história, a ideia de um cemitério que existia apenas em sonhos mas parecia tão real e tangível tornava-se mais intensa, mais urgente, e Luiz compreendeu que este lugar não era apenas um cenário onírico, mas um ponto de contato entre os vivos e os mortos. Um espaço onde o tempo se diluía, onde as almas esperavam ser ouvidas antes de dar o passo final, e onde os sonhos serviam como aviso para aqueles que ainda podiam salvar seu espírito ou, pelo menos, se preparar para sua despedida. Alguns sonhadores tentavam resistir, acordando antes de se aproximar da luz, ignorando as vozes ou fugindo das figuras, mas não importava, porque cada visita ao cemitério dos sonhos deixava uma marca indelével em sua consciência. Um lembrete de que a morte nem sempre chega silenciosamente ou inesperadamente, mas às vezes anuncia sua chegada através de paisagens oníricas que imitam a realidade, vozes que apenas os escolhidos ouvem, e presenças que se tornam insuportavelmente reais, forçando aqueles que ainda estão vivos a confrontar a fronteira entre a vida e a eternidade. Luiz começou a perceber que seu próprio destino estava ligado àquele lugar. A intensidade dos sonhos aumentava, e cada noite, ao caminhar pela igreja vazia, ele sentia que as lápides invisíveis o chamavam, que os sussurros o empurravam a percorrer caminhos que nunca havia visto na realidade, a olhar além da morte e compreender que insonora, sob a vastidão do céu estrelado e a quietude da terra, o cemitério dos sonhos existia não apenas para divertir os vivos, mas para lembrá-los de que o fim nem sempre é silêncio, que a memória dos mortos pode se manifestar de maneiras que desafiam a razão, e que aqueles que perderam tudo, até mesmo sua vida, ainda podem encontrar uma forma de se comunicar, exigir justiça, ou simplesmente ser lembrados antes de desaparecerem completamente na eternidade, deixando Luiz e aqueles que ouviram suas histórias com a certeza arrepiante de que alguns cemitérios existem apenas em sonhos, mas sua influência é sentida com uma clareza que dói e persiste além do amanhecer. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios. Queremos saber o que você pensa. História 6: O menino que disse que não estava morto em Nevada. Em Nevada, o padre Samuel havia ido a um cemitério remoto depois de receber um relato de professores e pais sobre um incidente perturbador durante uma excursão escolar. As crianças relataram ouvir a voz de um menino chamando de um túmulo próximo.
Uma voz que dizia com clareza arrepiante: "Eu não estou morto", e que conseguiu penetrar o silêncio do lugar como um eco impossível, ressoando entre as lápides com uma força sobrenatural que fez até os adultos mais incrédulos tremerem. Samuel chegou ao local com a sensação de que algo estava fora do lugar. A terra parecia mais escura e pesada que o normal, e um vento frio varria os caminhos, levantando folhas secas que rodopiavam ao seu redor como se em um ritual anunciando a presença do inexplicável. O túmulo de onde vinha a voz estava marcado com um nome simples e uma data, mas sua aparência era perturbadora. A terra estava revolvida de forma irregular, como se algo estivesse tentando sair, e uma aura de quietude que parecia densa demais, viva demais, como se a própria morte estivesse respirando naquele ponto exato do cemitério. Ao se aproximar, Samuel sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo, e embora tentasse se acalmar rezando silenciosamente, a voz foi ouvida novamente, agora mais perto, insistente e cheia de desespero: "Padre, eu não estou morto." Ninguém mais parecia perceber o tom de urgência, apenas ele, e essa exclusividade congelou seu sangue. Ele compreendeu que era um espírito preso, uma alma que não aceitava a transição e resistia a cruzar para o descanso eterno. Samuel ajoelhou-se em frente ao túmulo, estendendo suas mãos como em um gesto de reconciliação, enquanto um frio intenso envolvia e um sussurro, mal audível, se misturava com o vento, como se o menino estivesse tentando explicar algo que a voz não podia expressar completamente, algo que o mantinha amarrado à terra e aos vivos. A presença do menino tornou-se mais tangível conforme Samuel dizia as orações. Sua sombra parecia se projetar sobre o túmulo de forma impossível, e cada palavra sagrada se misturava com um murmúrio que parecia vir da própria terra, das raízes e pedras, lembrando de que alguns dos mortos mantêm um vínculo feroz com o que deixaram para trás, e que suas histórias, seus medos e sua dor não desaparecem simplesmente com a passagem do tempo. Samuel tentou abrir o caixão com a devida autorização, mas ao fazê-lo, um cheiro intenso de terra revirada e umidade escapou do túmulo, e o ar ficou pesado, carregado de uma energia escura e expectante. A madeira parecia pulsar, e um tremor sutil percorreu o chão, como se algo dentro estivesse respondendo à sua presença, protestando contra a intervenção humana. Por horas, Samuel permaneceu ali, ajoelhado e rezando, sentindo que o menino o observava com olhos invisíveis, avaliando cada movimento, cada palavra, como se dependesse dele decidir se finalmente poderia descansar ou se continuaria vagando entre os vivos. A voz do menino começou a relatar fragmentos de memórias, risos no pátio da escola, jogos interrompidos, amigos que nunca mais veria, eram ecos de uma vida roubada cedo demais, e cada história impregnava a atmosfera com tristeza e angústia insuportáveis. Samuel então compreendeu que o túmulo não era apenas um recipiente para um corpo, mas um limiar entre mundos, e que o menino, consciente de seu destino, estava usando sua voz para estabelecer uma conexão, um contato que apenas alguém com fé e sensibilidade poderia perceber e responder. Ao cair no tentar novamente de continuar, a temperatura caiu abruptamente, e o padre sentiu a presença de outras figuras invisíveis, sombras que se aproximavam e se afastavam furtivamente, como guardiões ou espectadores, reforçando a sensação de que aquele lugar não estava vazio, que a morte nevada podia ser um limiar permeável e vigiado, e que alguns que partiram ainda tinham negócios inacabados com os vivos. Finalmente, quando Samuel terminou sua vigília, a voz do menino lentamente se desvaneceu, deixando um silêncio denso carregado de memória, mas uma sensação persistente de que não havia terminado, que cada visitante do cemitério poderia se tornar uma testemunha da resistência de um espírito que não aceitava a paz, que se recusava a ser esquecido, e que mesmo de seu túmulo podia chamar, sussurrar e exigir atenção, lembrando ao padre que em Nevada, sob o céu estrelado e o silêncio avassalador da terra, algumas crianças não descansam, alguns dos mortos negam sua morte, e a fé, por mais profunda que seja, torna-se uma ponte frágil entre a vida e a eternidade, onde misericórdia e medo se misturam, e onde um simples "eu não estou morto" pode transformar o ar, a terra e a percepção da realidade para quem quer que ouse escutar. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios. Queremos saber o que você pensa. História 7 Velório Eterno em Zaragoza.
Em Zaragoza, o padre Henrique havia sido chamado a um pequeno cemitério nos arredores da cidade onde vizinhos relatavam um fenômeno perturbador. Todo ano, na mesma data, eles ouviam cânticos fúnebres, lamentos e o som de passos arrastados entre as lápides. Embora os registros do cemitério confirmassem que não havia enterros ou serviços agendados para aquele dia. A primeira vez que Henrique foi, em uma tarde cinzenta de novembro, ele imediatamente sentiu que algo não estava certo. O ar estava pesado, cheio do cheiro de terra úmida e flores murchas, e uma névoa leve cobria os caminhos, fazendo as sombras se alongarem e se moverem com vida própria. Enquanto caminhava entre os túmulos, os murmúrios começaram a ser ouvidos, primeiro suavemente, depois cada vez mais claros, como um coro fantasmagórico repetindo canções fúnebres, melodias familiares aos habitantes mas distorcidas, com um eco que parecia vir de todas as direções, misturando vozes de adultos e crianças que não tinham explicação. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e embora tentasse invocar calma através da oração, a sensação de ser observado tornou-se mais intensa. Sombras se moviam entre as lápides, algumas mal visíveis, outras mais definidas, seguindo cada passo sem fazer um som, e um frio intenso envolvia o lugar, congelando sua pele e fazendo sua respiração condensar no ar denso. A música fúnebre se intensificava em momentos inesperados, como se o próprio cemitério estivesse respirando e decidindo quando despertar, e Henrique começou a perceber figuras que pareciam repetir os ritos de um velório antigo, velas acesas que apareciam e desapareciam, caixões imaginários cobertos com mantas que se moviam como se alguém os estivesse acariciando, e lamentos que pareciam chorar dores de séculos, de almas que não haviam encontrado descanso e que retornavam todo ano para repetir a cerimônia que nunca terminaria. Alguns paroquianos que o acompanharam falaram de sussurros que chamavam seus nomes, de mãos invisíveis roçando seus ombros, e da sensação de que os mortos os seguiam com uma mistura de curiosidade e censura. Henrique compreendeu que este fenômeno não era apenas um eco do passado, havia uma força que mantinha o velório vivo, um ciclo eterno que parecia se alimentar da memória dos vivos e das lembranças dos mortos, e que todo ano se reproduzia como um ritual que não podia ser interrompido. Enquanto caminhava, ele sentiu que os sons não vinham apenas de fora, mas do próprio chão, dos túmulos, como se as lápides guardassem vozes presas que buscavam sair para se comunicar com ele, com aqueles que ousavam escutar, e a intensidade do fenômeno forçou a ajoelhar-se em frente a um túmulo antigo, percebendo como as raízes das árvores se retorciam com movimentos sutis, acompanhando os cânticos, e como uma sombra se posicionou à sua frente, imóvel, observando cada gesto com olhos que não pertenciam a este mundo. Henrique rezou com fervor, invocando proteção e orientação, enquanto as vozes pareciam reconhecer sua presença, sussurrando nomes, datas, memórias de vidas truncadas. E ele compreendeu que cada velório eterno era uma tentativa de manter vivas as histórias daqueles que haviam sido esquecidos, uma manifestação de dor que exigia ser vista e ouvida, e que a fé, embora poderosa, estava confrontando algo que não podia controlar completamente, uma força que transcendia a vida e a morte, e que só podia ser temporariamente contida através da atenção e reverência daqueles que compreendiam seu significado. No final do dia, quando a luz começou a filtrar através das nuvens e a névoa lentamente se dissipou, os cânticos cessaram, mas a sensação de que algo permanecia, invisível, observando e esperando pelo próximo aniversário, ficou gravada nas mentes de Henrique e daqueles que haviam testemunhado o fenômeno. Ele sabia que, em Zaragoza, o velório eterno não era um simples eco do passado, mas um ciclo de lamentos que repetia histórias de dor, injustiça e vidas truncadas, uma cerimônia que só se manifestava diante dos olhos daqueles sensíveis o suficiente para percebê-la, e que todo ano, na mesma data, o cemitério reivindicava sua memória, forçando os vivos a enfrentar a verdade de que alguns dos mortos não descansam, que algumas cerimônias nunca terminam, e que os limites entre a vida e a morte podem ser mais frágeis e aterrorizantes do que qualquer fé humana poderia imaginar. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios, queremos saber o que você pensa. História 8: O caixão virado em Hidalgo. Em Hidalgo,
O padre Ricardo foi chamado a uma cripta antiga localizada em um cemitério esquecido, um lugar onde a névoa parecia se assentar sobre a terra como um cobertor perpétuo e onde os sons eram absorvidos pela quietude avassaladora das paredes de pedra. A cripta havia sido selada por décadas, com selos garantindo que ninguém havia entrado, mas durante uma tempestade violenta, trabalhadores descobriram algo impossível. Um caixão que havia sido colocado de frente para o altar estava agora virado 180 graus. De frente para a entrada da cripta, como se a própria morte tivesse decidido olhar para o mundo dos vivos. Ricardo sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo ao inspecionar o lugar. A umidade era intensa, misturada com um cheiro pungente de madeira úmida e terra antiga, e cada passo fazia o eco retornar alto, enchendo a cripta com um sussurro constante que parecia vir de todas as direções. Ao se aproximar do caixão, ele pôde ver marcas na madeira, como se algo tivesse tentado empurrá-lo de dentro, e um frio profundo o envolveu, tão intenso que parecia perfurar sua pele e gelar seus ossos, acompanhado de um murmúrio quase inaudível que dizia seu nome, insistente, como um lembrete de que ele não estava sozinho. A tempestade continuava lá fora, mas dentro, a sensação de presença era ainda mais intensa, sombras se moviam pelas paredes sem fazer som, e um pulso estranho, como um batimento cardíaco abafado que parecia subir da própria terra sob seus pés, o mantinha em um estado de tensão absoluta. Ricardo começou a rezar, mas cada palavra parecia intensificar a força emanando do caixão, como se um espírito consciente estivesse respondendo às suas orações com um desafio silencioso, mostrando que as leis da morte nem sempre podiam ser ditadas pela fé humana. Ao abrir cuidadosamente a tampa do caixão, um cheiro mais forte de terra e umidade escapou, e embora o corpo dentro estivesse intacto, a direção em que estava posicionado parecia impossível de alcançar sem intervenção sobrenatural. A madeira rangeu levemente, e um tremor percorreu a cripta, como se algo invisível tivesse girado com força de dentro, um gesto que não buscava ser visto mas simplesmente existia como uma manifestação de vontade, uma mensagem de que até os mortos podiam desafiar a ordem imposta pelos vivos. Ricardo então percebeu detalhes que não haviam sido visíveis antes. O tecido interior estava levemente amarrotado, como se alguém tivesse tentado se levantar, e um frio intenso percorreu cada canto, acompanhado de um sussurro claro que dizia, "Não estou pronto, não me esqueça." A presença tornou-se cada vez mais tangível, as sombras pareciam se aproximar, cercando, enquanto gotas de água da tempestade que filtravam pelas rachaduras no teto caíam sobre a madeira, amplificando o som como um tambor ritual acompanhando o batimento cardíaco da cripta. E Ricardo compreendeu que o fenômeno não era apenas físico mas espiritual. O caixão virado era um ato de consciência, uma reivindicação, uma manifestação de uma vida que ainda exigia ser reconhecida, um testemunho de que a morte nem sempre é passiva ou definitiva. Por horas ele permaneceu ali, ajoelhado em frente ao caixão, rezando com fervor e medo, sentindo que cada oração era ouvida e respondida de forma invisível, que a força dentro do caixão o estava estudando, avaliando, e parcialmente aceitando como mediador entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ao amanhecer, a tempestade havia cessado, mas a cripta permanecia impregnada com a energia sombria da noite anterior. O caixão não mostrava mais movimento, mas a sensação de que algo havia acontecido, que uma presença estava observando e esperando, ficou gravada na mente de Ricardo. Ele sabia que este caixão não estava apenas fisicamente virado, mas havia sido alterado por forças que desafiavam a compreensão humana, que a morte em Hidalgo podia ser um ato consciente, e que alguns espíritos podiam impor sua vontade sobre a realidade, lembrando de que a linha entre a vida e a eternidade é frágil, que os mortos podem observar e agir de sua prisão invisível, e que os vivos, por mais preparados que estejam em fé e conhecimento, devem aprender a respeitar e reconhecer a presença do que não pode ser explicado, porque na escuridão da cripta, sob a pedra e a madeira, as almas não descansam em silêncio, e um caixão virado pode ser o início de um diálogo que transcende o tempo e a compreensão humana. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios, queremos saber o que você pensa. História 9: O Adorador Desconhecido em Barcelona. Em Barcelona,
O padre Antônio havia começado a notar um fenômeno perturbador durante as missas pelos falecidos na igreja de Sampere, um edifício antigo com vitrais que filtravam a luz em tons avermelhados e verdes, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Cada vez que ele oficiava a cerimônia, uma figura desconhecida aparecia na exata mesma posição, de costas para o altar, imóvel, rezando com devoção perfeita e silêncio absoluto, como se fizesse parte de um ritual que transcendia o tempo e a compreensão humana. Antônio a princípio pensou que fosse um paroquiano regular, mas logo descobriu que ao final da missa, a figura desaparecia sem que ninguém mais notasse sua entrada ou saída, e que os registros da igreja não mostravam nenhum visitante com as características daquele adorador. Ninguém havia reservado um banco, ninguém havia cruzado a porta, e ainda assim, lá estava, toda vez, na mesma posição exata, rezando sem se mover ou piscar, e com uma intensidade que podia ser sentida no ar, como uma pressão invisível que comprimia o peito daqueles que observavam. A primeira vez que Antônio tentou se aproximar, um arrepio percorreu sua espinha e ele sentiu que a presença o estava avaliando, que algo dentro daquela figura desconhecida reconhecia sua autoridade mas também o desafiava silenciosamente, impondo um respeito que não podia ser ignorado ou interpretado racionalmente. Por semanas, Antônio começou a documentar cada detalhe, a postura rígida, as mãos entrelaçadas, o balanço mínimo do corpo a cada oração, e uma aura sombria que parecia cercá-la, como se a luz não pudesse tocá-la completamente, criando um contraste perturbador entre o sagrado e o sobrenatural. Os paroquianos comentavam sentir um calor estranho ao redor dela, um formigamento na nuca, sussurros mal audíveis que coincidiam com os momentos mais solenes da missa, e uma sensação de serem observados que não podiam explicar. Como se a figura estendesse sua influência além da mera presença física, alcançando até os cantos mais distantes do templo. Antônio começou a perceber detalhes ainda mais perturbadores. Às vezes, durante o silêncio das orações, ele ouvia um murmúrio que parecia repetir seu nome, acompanhado de um aroma de terra úmida e velas apagadas, um perfume de outra vida que não pertencia àquele mundo, e que se tornava mais intenso conforme ele se aproximava ou tentava olhar por cima do ombro da figura. A fé de Antônio tornou-se uma âncora e um escudo. Ele compreendeu que o que estava diante dele não era um simples paroquiano ou um espírito comum, mas algo que desafiava os limites entre o visível e o invisível. Algo que havia escolhido aquele espaço e aquele momento para se manifestar, sem perturbar, mas com uma força inegável que exigia ser reconhecida e respeitada. Com o tempo, Antônio descobriu que a figura parecia reagir às suas orações, inclinando a cabeça levemente em momentos precisos, ou tensionando o corpo em certas palavras, como se entendesse a liturgia e participasse ativamente, embora invisível para todos os outros. Em algumas ocasiões, paroquianos alegavam ver como a sombra da figura se projetava nas paredes da igreja de uma forma que parecia se multiplicar, girar e se misturar com outras sombras, criando formas humanas que pareciam rezar em coro, e uma sensação de frio e reverência tomava conta de todos os presentes, um lembrete de que o sagrado nem sempre é tangível ou totalmente compreendido. Antônio compreendeu que o adorador desconhecido não estava apenas participando da missa, mas que a própria missa dependia de sua presença, sua observação silenciosa, seu envolvimento invisível. Cada palavra, cada gesto, cada toque de sino estava sincronizado com a figura, e embora ela nunca falasse ou se virasse, sua intenção era clara: ensinar, advertir e lembrar que a morte e a devoção podem se manifestar de formas que transcendem a compreensão humana. Após cada missa, a figura desaparecia sem deixar rastro, como se nunca tivesse estado ali, mas Antônio sabia que ela retornaria, sempre na mesma posição, de costas, rezando com precisão desumana, e que cada encontro forçava a confrontar a linha tênue entre a realidade e o inexplicável, entre a fé e o medo, e que em Barcelona, naquele templo antigo, o que parecia um simples ritual de oração tornava-se um lembrete aterrorizante de que existem presenças que habitam o mundo dos vivos e dos mortos simultaneamente, e que algumas almas nunca partem completamente, escolhendo ser testemunhas eternas e guardiões invisíveis dos ritos que cruzam as fronteiras da vida e da eternidade. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios. Queremos saber o que você pensa.
História 10. O cemitério oculto em Michoacán. Em Michoacán, o padre Rodrigo foi convocado a um terreno onde estava planejada a construção de uma igreja, um espaço aparentemente tranquilo e esquecido, cercado por árvores secas e arbustos que cobriam a terra com sombras perturbadoras. Durante a escavação, os trabalhadores encontraram restos do que parecia ser um cemitério antigo, mas não qualquer cemitério. Os túmulos não tinham cruzes, nem nomes, nem datas, nem documentos indicando quem jazia ali. Apenas buracos escuros na terra e nichos cobertos de poeira e raízes entrelaçadas, como se o lugar tivesse sido deliberadamente apagado da memória de todos. Rodrigo sentiu um arrepio intenso ao se aproximar, um peso invisível pressionando seu peito, e um murmúrio mal perceptível, que parecia vir das profundezas da terra, o fez parar, consciente de que algo sobrenatural estava se manifestando ali, algo que não podia ser explicado pela razão ou pela história documentada. Cada túmulo que ele descobria estava coberto por um silêncio absoluto, mas ao mesmo tempo denso, quase tangível, como se os corpos enterrados dentro estivessem esperando por algo, ou alguém, uma testemunha que pudesse perceber sua existência. Enquanto caminhava entre os nichos, Rodrigo notou que a brisa sussurrava nomes desconhecidos, e às vezes sons de passos que não correspondiam a nenhum trabalhador, movimentos suaves na grama, como se alguém invisível estivesse se movendo, seguindo sua caminhada, observando e avaliando. A terra parecia pulsar sob seus pés, e cada volta, cada gesto de Rodrigo fazia as sombras se alongarem e se torcerem sobre os restos, desenhando formas humanas que desapareciam instantaneamente, deixando um frio intenso e um cheiro de terra revirada e flores murchas que permeava todo o ambiente. As raízes das árvores próximas se entrelaçavam entre os túmulos, como mãos tentando segurar algo, e o padre compreendeu que este cemitério não estava apenas fisicamente oculto, mas havia sido apagado da memória do mundo dos vivos, um lugar proibido, cheio de segredos e histórias que exigiam ser ouvidas. Rodrigo começou a notar detalhes ainda mais perturbadores. Alguns nichos pareciam emitir um brilho leve, uma cintilação fantasmagórica que não podia vir de nenhuma fonte natural, e ao se aproximar, ele sentia um frio que perfurava sua carne e alma, acompanhado de murmúrios e lamentos, memórias de vidas truncadas que buscavam ser reconhecidas, nomes que queriam ser pronunciados, dores que precisavam ser compartilhadas. Por horas, o padre permaneceu ali, rezando e conversando com as almas, sentindo como algumas respondiam, outras observavam em silêncio, e outras pareciam desesperadas, exigindo atenção, reconhecimento e um senso de justiça que ninguém podia conceder. Ao cair a noite, o lugar assumiu um caráter ainda mais sombrio. A névoa cobria os túmulos, e sombras que pareciam ter vida própria se moviam entre os nichos, projetando formas que se moviam lentamente, como se estivessem representando cenas de vidas passadas, de sofrimentos e alegrias esquecidos, de segredos que a memória humana não havia preservado. Rodrigo então compreendeu que o cemitério oculto não era apenas um lugar físico, mas um ponto de encontro entre mundos, um limiar onde a memória dos mortos podia se manifestar e exigir ser reconhecida, e que aqueles que o descobrissem tinham a responsabilidade de ouvi-los, de dar-lhes uma voz mesmo que o mundo exterior ignorasse sua existência. Cada oração que ele dizia parecia acalmar alguns espíritos, enquanto outros sussurravam mais alto, insistindo, lembrando, reivindicando sua história. Rodrigo compreendeu que a construção da igreja tinha que respeitar aquilo, que não era um simples terreno mas um espaço sagrado para aqueles que haviam sido apagados da memória, e que os vivos que ousassem ignorar sua presença poderiam despertar sua ira ou atrair sua tristeza, uma força que transcendia a razão e a fé humanas. No final, ao deixar o lugar, o padre observou que os nichos permaneciam ali, invisíveis para aqueles que não tinham a sensibilidade para percebê-los, mas profundamente presentes para aqueles que escutavam, um cemitério oculto, sem nomes ou cruzes, que falava da terra, que respirava através do silêncio, e que lembrava a todos que até os esquecidos podiam reivindicar sua existência, mostrando que a morte nem sempre é descanso, que o esquecimento nem sempre é eterno, e que em Michoacán, sob a sombra de árvores secas e a névoa da terra revirada, alguns lugares guardam segredos que desafiam a compreensão e que apenas a fé, a atenção e o respeito podem reconciliar com a memória dos vivos e dos mortos. Rodrigo deixou o terreno com a certeza de que aquele cemitério oculto permaneceria ali, esperando,
observando e lembrando a todos que alguns dos mortos não descansam, alguns lugares não devem ser esquecidos, e que o véu entre a vida e a eternidade pode ser mais fino e frágil do que qualquer humano poderia imaginar. Se você gosta de mistérios e histórias sobrenaturais, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato. E nos conte nos comentários qual dessas histórias te deu mais arrepios.